todos. É com grande satisfação que participo neste primeiro Directions virtual da IDC, que marca uma nova era na produção deste tipo de eventos. Ao longo dos últimos anos, nos vários eventos Directions em que participei, por diversas vezes abordei o tema da transformação do posto de trabalho. Nas empresas, ou aquilo que muitas das vezes fomos designando, o escritório do futuro. Falei das várias tendências sociais e tecnológicas que íamos verificando e que acreditávamos que viriam a fazer parte da nossa realidade profissional a curto prazo. No Directions do ano passado trouxe aqui 5 mitos ou, digamos, percepções erradas com que muitas das vezes nos deparamos no momento em que as empresas decidem renovar os seus parques de equipamentos pessoais. Sejam computadores, sejam impressoras, telemóveis e que muitas das vezes nós acabamos por designar um termo mais techy como endpoints. O mito número 1 diz que muitos são aqueles que acham que não precisam mais de tecnologia nas suas empresas. O tipo de equipamento que sempre compraram é mais do que adequado e, por exemplo, a mobilidade é um tema com pouca relevância na sua empresa. O mito número 2, discutir temas de segurança nos equipamentos, para além do que já existe transversalmente nos sistemas centrais, é desnecessário e uma perca de dinheiro. Mito número 3, é um custo desnecessário estar a incluir funcionalidades de colaboração nos equipamentos. Câmara nunca é usada, o som não é perfeito, mas serve perfeitamente para ser utilizado uma vez por mês, por isso não é necessário mais do que isso. Também muitas das empresas continuam a não ver benefícios na externalização dos equipamentos e nos serviços associados. Ora, porque no final acham que será sempre mais caro ou porque ficam com receio que os seus recursos próprios fiquem subaproveitados. E por último, o mito número 5, acabamos por ter a sustentabilidade. Também verificámos que nem sempre os objetivos ambientais das empresas passavam para os requisitos de compra dos dispositivos. E, na verdade, há muito que também pode ser acautelado nesta matéria. Passado vários meses dessa apresentação, encontramos-nos todos numa situação que veio pôr à prova o parque de equipamentos informáticos adquiridos ao longo dos últimos tempos. E praticamente cada um dos pontos aqui referidos foram fundamentais para definir a forma como cada uma das empresas ultrapassou o período de confinamento. Umas estiveram totalmente operacionais desde a primeira hora que os seus colaboradores foram trabalhar para casa. Outras tiveram mais dificuldade no ajuste necessário para garantir que os seus colaboradores ficassem a trabalhar de casa. Mas, entretanto, o que é que mudou? Mudou a forma como olhamos hoje para os postos de trabalho. E uma coisa é certa, todos os estudos hoje em dia apontam para o facto de que o trabalho flexível veio para ficar. Ao longo dos últimos tempos, temos vindo a falar como no futuro, por via da entrada das novas gerações no mercado de trabalho, iria trazer transformações àquilo que é o posto de trabalho nas empresas. Essa transformação acaba por acontecer, mas por um motivo que ninguém previa. No entanto, esta nova realidade veio demonstrar-se que há espaço para a implementação de uma nova visão e uma boa parte dos colaboradores querem ter um melhor equilíbrio entre a sua produtividade profissional e a sua vida pessoal. Por isso, eles próprios aceitariam de bom agrado a possibilidade de poder trabalhar 1 a 3 dias por semana a partir de suas casas e tudo isto tem que trazer grandes mudanças nos escritórios. 50% das empresas hoje em dia já discutem e já estão a trabalhar naquilo que vai ser a sua nova política de trabalho remoto. Começávamos a estar preparados para lidar com o trabalho remoto, quer isto dizer remotamente, esporadicamente em qualquer lugar, mas não para um setup sempre a partir da casa. Trabalhar de casa requer um conjunto de condições que não fiquem atrás das condições que normalmente existem no escritório. E porque também há muitas funções que muitas empresas, principalmente empresas tecnológicas, já assumiram que não vão voltar ao escritório mesmo após a existência de uma vacina. Levanta-se então a questão, no mercado altamente competitivo na contratação, porquê é que estas pessoas que vão passar a trabalhar de casa têm de estar a trabalhar no mesmo concelho ou no mesmo distrito das empresas onde estão? E isto leva-nos a uma nova realidade que nos vai permitir contratar pessoas onde quer que elas estejam. Isto é particularmente relevante no mercado tecnológico, um mercado altamente competitivo na contratação de talento. Por via disto, vai ser normal
perceber e aceitável que uma equipa de programadores possa estar espalhada pelo país inteiro sem ter que fazer deslocar esse talento para Lisboa ou para o Porto, caso não o queiram. A título de exemplo, desde o início da pandemia, 15% dos trabalhadores em Silicon Valley saíram do estado de São Francisco para outros onde o custo de vida é mais barato. E 15% e 40% dos trabalhadores do Facebook na região disseram que estariam interessados em trabalhar a tempo inteiro, sendo que a maior parte desses trabalhadores assumiram desde logo que estão disponíveis para ir trabalhar para outro estado, onde, mais uma vez, o custo de vida seja mais barato. E é por isso que temos que olhar para esta nova realidade e temos que falar de uma nova política para a implementação dos dispositivos de computação e impressão. Cada um destes pilares que vamos agora discutir, encontramos desafios que não existiam ou que foram bastante ampliados nestes últimos 6 meses e que agora não podem deixar de ser considerados em projetos de renovação do parque informático. O primeiro pilar tem a ver com o escritório tal como o conhecemos hoje. A verdade é que as novas regras levam-nos a um distanciamento entre postos de trabalho no futuro. As empresas já o estão a implementar e vão mantê-lo. As boas práticas dizem-nos que iremos passar de um ambiente onde ainda prevalecem os postos de trabalho dedicados para uma realidade onde a maioria dos lugares têm que pertencer a áreas não dedicadas. Quer isto dizer, são áreas de colaboração onde qualquer pessoa pode utilizar esses espaços. Até porque as pessoas, muitas delas, vão passar a ir só ao escritório se tiverem de ter trabalho para com os outros. Porque se forem para trabalhar sozinhas, muito provavelmente acabarão por ser mais produtivas ficando a trabalhar de casa. E é neste campo que os novos parques de equipamentos têm que ser versáteis. Os equipamentos têm que acompanhar o movimento dos colaboradores fora da empresa e dentro da empresa também. Os colaboradores, mesmo os que estão mais permanentemente no escritório, precisarão da mobilidade para poder acompanhar o resto dos colaboradores que vêm de fora da empresa e poderem reunir com eles nos vários espaços de colaboração que as empresas vão ter que criar. É verdade que esta é já uma realidade que a maioria de muitas empresas de cariz mais tecnológico acabam por já ter. Mas a verdade é que, e vimos isso em março e abril, muitos dos colaboradores de empresas menos atualizadas neste campo, acabaram por ter de andar com o seu computador desktop debaixo do braço de um lado para o outro. Por isso está claro hoje que deve existir uma percentagem de equipamentos portáteis muito superior à que já existia anteriormente ao Covid. O cybercrime irá continuar a aumentar e este é também um dos maiores desafios das organizações para a definição de uma nova estratégia de endpoint. Muitas das pessoas que foram trabalhar para casa nunca o tinham feito de uma forma permanente e tudo aconteceu de uma forma precipitada, não planeada e com muito ou pouco suporte da IT. Passwords fracas, nos computadores ou nos routers domésticos e uma maior vulnerabilidade dos utilizadores a esquemas de phishing deixaram marcas importantes em algumas empresas. Por isso, os responsáveis de IT das empresas devem preocupar-se com todos os aspectos do seu ambiente, não só os sistemas centrais, mas também os endpoints e ferramentas de software. A título de exemplo, vimos que o popular Zoom não estava preparado para o crescimento que acabou por ter e acabou por serem detectadas muitas falhas de segurança que tiveram que ser apressadamente corrigidas. Também na área dos computadores, eles passam a estar mais vulneráveis por via do trabalho remoto. Anteriormente à pandemia, estudos já apontavam para que 70% das falhas de segurança nos sistemas das empresas partiam dos utilizadores e dos seus equipamentos. É por isso que a exigência deve ser ainda maior. Há um conjunto de especificações que têm de ser acauteladas. Está provado que a proteção mais robusta e resiliente em computadores é precisamente aquela que não é passível de ser contornada e está implementada ao mais baixo nível do hardware, na BIOS e no firmware desses computadores. É esta a forma mais segura de garantir a detecção e a autorrecuperação nos computadores e impressoras. E seremos ainda mais eficazes na recolha se recorrermos à tecnologia de inteligência artificial para garantir a detecção de ameaças que ainda não são reconhecidas pelo sistema. É, pois, fundamental que todos os processos de aquisição de computadores e impressoras comecem a incorporar exigências no âmbito da segurança, pois só assim se fecha o ciclo de proteção das empresas. O terceiro pilar diz respeito à simplicidade e produtividade e colaboração.
Os estudos feitos durante o período de confinamento dizem que 91 das pessoas que estavam a trabalhar a partir de casa tiveram alguma questão logística capaz de afetar a sua produtividade, o seu bem-estar físico ou mental. Uns foram porque tiveram as crianças em casa, outros porque não tinham os equipamentos adequados, ou falta de monitores, ou falta de cadeiras, ou falta de câmaras. O que é facto é que foram muitos aqueles com que se depararam com esses problemas. Nesta nova realidade, as empresas terão que salvaguardar que, de um ponto de vista tecnológico, os empregados têm uma experiência idêntica àquilo que é a sua experiência de trabalhar no escritório. E têm que acautelar porque os colaboradores assim o vão exigir. Havendo um problema, a assistência técnica tem que ser feita também em casa das pessoas. A título de exemplo, o suporte técnico empresarial da HP é feito na empresa ou em qualquer outro lugar onde o empregado se encontra. Há muito que adaptamos esta prática face a um conceito de mobilidade que tínhamos visto em crescimento. É também importante que as empresas assegurem um ambiente a estes colaboradores que tenha as mesmas condições de produtividade como se estivessem na empresa. Monitores adequados, estações de ancoragem, teclados, ratos, cadeiras ergonómicas são fundamentais. Dotar esses colaboradores de funcionalidades de digitalização e impressão também pode fazer sentido. Durante o período de confinamento, depois do computador pessoal, o periférico mais vendido em Portugal para a casa das pessoas foi precisamente uma impressora multifunções, não foi o monitor. Os profissionais em casa precisam digitalizar e precisam de imprimir. Curiosamente, há um estudo que diz que as pessoas vão querer desligar-se dos ecrãs e, face a isso, vão ter uma vontade de cada vez de imprimir mais, principalmente se estiverem a trabalhar em tarefas que requeira alguma concentração de leitura. Quarto pilar tem a ver com a transformação digital. Se houve algo que no período de confinamento ficou claro foi o estado de cada uma das empresas no que diz respeito ao seu processo de transformação digital. Porque os que tinham processos digitais definidos estiveram prontos desde a primeira hora e os que não os tinham implementados rapidamente tiveram que os desenvolver. Como alguém disse, a Covid-19 fez mais pela transformação digital das empresas em 2 meses do que muitos planos estratégicos o fizeram em 2 anos. Está claro que as empresas que com conteúdos internos mais digitais e com processos de workflow mais abrangentes e descentralizados, baseados em cloud, foram precisamente essas que mais facilmente puderam retomar a sua atividade. Por outro lado, as empresas que não possuíam esses processos encontram-se neste momento em franca aceleração com vista à integração num ambiente cloud. Atualmente, qualquer dispositivo de impressão multifunções pode ser transformado num elemento descentralizado para envio de documentos para arquivo em cloud e sistemas de workflow. É por isso que qualquer processo de aquisição de equipamentos multifuncionais deve obedecer a um conjunto de requisitos que faça sentido para um projeto de digitalização das empresas. E, obviamente, toda esta grande capacidade de adaptação das empresas às novas circunstâncias abre portas para aquilo que temos vindo a assistir nos últimos anos, que é o movimento de IT as a Service e que representa o quinto pilar. Num ambiente cada vez mais virtual, onde o flexible work irá crescer de forma acentuada, muitas das tarefas necessárias para colocar de pé esta realidade deixa de fazer sentido que sejam desempenhadas por recursos internos das empresas. E irão cada vez mais ser reencaminhadas para empresas externas que, por via das especificações necessárias, por via da otimização dos custos, é precisamente aí que acaba por fazer mais sentido. Uma empresa com um número significativo de colaboradores a trabalhar a partir de casa espalhados por uma zona geográfica bastante alargada, poderá não querer ter qualquer tipo de intervenção no suporte ou manutenção e gestão desses equipamentos remotos, por via da necessidade de implementação de um conjunto de requisitos que hoje em dia passarão a ser fundamentais nestas circunstâncias. Quantos mais serviços, menos peso tem o custo do equipamento, o seu custo mais facilmente passa de um ativo de imobilizado para uma estrutura de custos operacionais. Esta flexibilidade do IT as a Service já está generalizada, por exemplo, na área da impressão. Um bom exemplo foi aquilo que ocorreu durante o confinamento, em que muitas das empresas, nossas clientes, e porque os seus contratos assim o permitem, fizeram deslocalizar equipamentos de impressão para a casa dos seus clientes, precisamente para poderem dar continuidade a alguns processos críticos internos das suas empresas. E assim não pararam a continuidade daquilo que
que era o seu trabalho normal. Dentro da mesma lógica de serviço, mas desta vez associado ao mercado mais de consumo, foi curioso vermos que no período de confinamento o número de subscrições do programa de envio de consumíveis para casa das pessoas que temos dentro da HP multiplicou por 4 em algumas das semanas, sendo que algumas das empresas estão também a equacionar esta opção quando pensam em dar equipamentos de impressão para os colaboradores que vão passar a trabalhar de casa poderem usufruir. E por tudo isto, que num ambiente empresarial se quer cada vez mais flexível, para dar resposta à variação da economia do mercado, um modelo de serviço IT abrangente, capaz de dar resposta aos novos desafios, ganha vantagem face à aquisição tradicional de equipamentos. Este é um serviço que também já disponibilizamos aos nossos clientes na HP e é uma excelente alternativa hoje em dia à compra de hardware. No momento em que tanto mudou nas nossas vidas e na forma como tivemos de passar a trabalhar, o pior que poderia acontecer era não termos aprendido nada e continuássemos a fazer as coisas exatamente da mesma maneira. Muito obrigado pela vossa atenção e podem contar com os profissionais da HP e os seus parceiros para vos ajudarem nestes tempos de mudança. Obrigado, fiquem bem.